Olá, estamos aqui com mais um episódio GVCast e com um convidado muito especial, um amigo, Érico Germano, né? Ele é consultor, ele é também o gestor comercial da Imob JP e também gestor comercial da JP Empreendimentos. Empreendimentos. Com a palavra, Érico Germano. Meu amigo Juliano, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no GVCast. Já tenho acompanhado, né, há alguns meses aí todo o teu projeto desse podcast. Muito conteúdo de valor e me sinto honrado de receber o teu convite. Falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente já percorreu nesse mercado imobiliário, né? E, enfim, vai ser muito legal poder compartilhar conteúdo para quem está nos assistindo. É sempre muito bom. E um dos meus lemas é: aquilo que você inspira de conteúdo, você tem que expirar conteúdo. Então, acho que é isso que a gente vai passar aqui, muito conteúdo para quem está nos assistindo aí poder, também no final, quem sabe, poder investir no mercado imobiliário. Que bacana, é isso mesmo. Eu que me sinto honrado, meu amigo, de você ter aqui. Eu sei que sua vida é corrida, a oportunidade de você estar aqui com a gente, poder falar um pouco, né, desse mercado tão importante que é o mercado imobiliário. O Érico é um entusiasta, né, da área imobiliária. Ele é uma pessoa que, apesar de jovem, né, não sei se tão jovem assim. Às vezes a cara engana. Né? Não sei se tão jovem assim, mas é uma pessoa muito inovadora, é uma pessoa que sempre está buscando estar antenado, né, às tendências de mercado, procura sempre estar participando de feiras, congressos, para trazer algo interessante para o seu negócio, para o seu business. E antes da gente avançar, eu queria falar uma palavra que você falou que é bem interessante: inspiração, porque o tema do podcast é justamente inspirando pessoas, negócios e política. E inspirar nada mais é do que você provocar no outro o interesse dele fazer ou realizar algo. E esse é o nosso objetivo de plantar essa semente, né? Nasceu com esse objetivo o podcast, e trazendo pessoas de temas variados, mas que possam somar, né, tanto do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista de business. Tá? Nós temos certeza que nós estamos Sim. Bem aparados com você aqui. Tá bom? Obrigado Maravilha. mais uma vez. E eu gostaria de começar, Érico, você falando um pouco da sua trajetória. Tá? Eu sei que você não é daqui, é do Nordeste. Eu sei que você é uma pessoa muito conhecida aqui em Palmas, no Tocantins. Mas tem pessoas que não te conhecem. Para aquelas pessoas que não te conhecem ainda, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui no Tocantins e como você foi indo para essa direção do setor imobiliário, um setor tão importante, né? Mas como é que foi essa inspiração para você chegar até lá? Então, primeiramente que o meu sotaque é inegável, né? É verdade. Então, eu acho que na hora que eu começo a conversar com as pessoas, uma das primeiras perguntas que eu recebo é: mas de que estado no Nordeste você é? Né? Então, assim, de forma bem objetiva, eu sou paraibano, né? Nasci na Paraíba e cheguei no Tocantins em 2010, né? Vim meio que por acaso, né? Na época, eu namorava com minha atual esposa e ela veio primeiro, né? Para poder integrar com a família JP. Ok. Né? E aí, como o ditado fala, né? A mulher sempre traz o homem para onde ela está. E aí eu vim para o Tocantins em 2010, início de 2010, né? Lá em janeiro. Para quem também não me conhece, eu sou formado em uma outra área que não é do mercado imobiliário. Eu sou profissional da saúde. Saúde. Por incrível que pareça. Novidade para mim. Né? Eu gosto sempre de falar nisso porque o mundo ele quer que você faça um tipo na verdade, que você tenha um tipo de profissão que é aquilo que você é criado. Que seus pais, né, lhe colocam naquilo ali e você tem que ser aquilo, você tem que ser, né? Às vezes nós não temos muitas saídas. E aí eu vim para cá para poder trabalhar na área da saúde e eu enxerguei uma oportunidade dentro do mercado imobiliário muito grande. Em 2010, estamos falando há quase 14 anos atrás, o mercado de Palmas era muito... Estava iniciando, na verdade, né? Pra você ter uma ideia, empreendimentos verticais praticamente não existiam. Você contava na palma da mão, praticamente. E eu vi uma oportunidade, a empresa, o Grupo JP estava em crescimento. Eles tinham chegado aqui em 2004, né? 2004 para 2005. Então, tinha ali pouco tempo, 5 anos de história. E aí, o mercado imobiliário absurdo, crescendo de forma... Aquecido demais naquela época de 2010, 2011, que tudo que se lançava se vendia em 24 horas.
E eu falei, rapaz, eu vim entrar, ainda cheguei a trabalhar na área da saúde, um tempo ali, acho que 1 ano e meio, e aí fiz o curso de corretor de imóveis, né, de qual eu tenho o maior orgulho, e falo para todo mundo, enche o coração de alegria e de entusiasmo, né, porque toda essa minha história foi através do corretor de imóveis, e um dos meus objetivos de vida é desconstruir algumas crenças dos profissionais corretores de imóveis. E aí eu enxerguei a oportunidade e falei, cara, é aqui. Cheguei a atuar nas duas áreas, né, totalmente diferentes. Eu falei, eu lembro que minha mãe na época quase que morre. Eu era novo, tinha, não que eu não seja hoje, né, mas eu tinha 23 anos na época. E minha mãe, né, ali com aquele sentimento de maternidade, mas você vai sair, eu falei, deixa eu tocar, já cheguei aqui, não volto mais. Não deu certo as oportunidades que eu tive na área da saúde e o pessoal do Grupo JP me abriu a oportunidade, né, me abriu o mercado para eu poder, fiquei ali 1 ano e pouquinho ali na ponta, e aí em 2011 eu fui convidado para assumir a gestão da construtora na época. E de lá, estou até hoje, né, fui construindo algumas coisas, né, e desconstruindo outras. O mercado era muito carente de informação e de conhecimento. Então, uma das coisas que eu procurei fazer foi isso, né? Foi me doar ao mercado para construir conhecimento, já que na época que eu comecei não tinha formações. A formação que eu fiz para ser corretor era aquela formação muito rápida, muito básica, não tinham eventos, não tinham workshops, não tinham workshops dentro do nosso mercado. E aí eu enxerguei e fiz minha formação em coach também na época. Nunca atuei diretamente, mas me ajudou muito, né, para poder entender um pouco mais de gestão e principalmente um pouco mais de pessoas, né? Foi o que me fez lá atrás, acho que 8 anos atrás, 9 anos atrás, me ajudou muito. Fiz inúmeras formações com o Rudinei da Dale Carnegie Training, que eu sou eternamente grato também, né, que me inseriu nessa experiência. E aí, do meio para agora, eu, de forma muito persistente, trazer para Palmas conteúdos dentro do mercado imobiliário, né? Ajudei a realizar alguns eventos lá com a nossa parceira, com os nossos parceiros do CRES. E um dos meus objetivos, óbvio, além de atuar dentro do mercado imobiliário, é trazer conteúdos mesmo relevantes, informações, para que o mercado ele cresça de uma forma mais consistente, sabe? Que saia da superficialidade, aquele conteúdo mais raso, mas que os profissionais aprofundam mesmo dentro do que é o mercado imobiliário, que a gente sabe que não é só entender de taxa de juros, ou de entender de imóvel, de porcelanato, de parede, né? Mas que possa entender mesmo que a gente transforma as vidas das pessoas através de um imóvel. Esse é um ponto que você está falando que é interessante. Quando você está colocando aí, e que talvez esse seja o grande diferencial seu e razão pela qual você está sentado aí, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito a passar para a turma. O que acontece? O fato de você ter uma formação que muitas vezes não é, como eu diria, não é uma formação tão próxima da atividade que você exerce hoje como a parte de saúde, mas tudo tem uma conexão. A gente precisa só entender onde está a conexão. A saúde mental é uma saúde. Sim, Se você tem um hábito, se você tem uma casa boa, se você tem um lar interessante, se você tem algo, você está trabalhando também para a saúde mental das pessoas. Isso pode ter uma pegada que aí você enveredou também para a área de coach, que é interessante porque, no final das contas, tudo é pessoas. Sim. Na verdade, você está formatando tudo, né? Mas, no final das contas, quem vai comprar um imóvel vai ser as pessoas. Sim, exatamente. E dentro dessa linha, o que você tem buscado, o que a gente percebe, é justamente essa pegada sua de trazer conteúdo, inspirar pessoas, sair do raso, entrar no profundo, trazer coisas novas, buscar conexões, mas também não segurar só para você passar isso para o mercado, né? Então, isso é louvável e é interessante. E dentro dessa linha, você já fez alguns eventos aqui. Isso. Tá certo? Você gostaria que você destacasse alguns eventos que você já realizou aqui e qual que era o público-alvo e qual que era o objetivo de transformação ali, de gerar conhecimento nesses cursos que você Então, trouxe? Juliana, é engraçado que em 2016 ou 2017 tem um evento que, inclusive, semana que vem, eu não sei quando é que vai estar no ar, mas semana que vem eu vou estar em São Paulo,
que é um evento que todo ano eu vou lá, né? Que é o maior evento do mercado imobiliário da América Latina e a gente sempre vai estar lá. Eu lembro que em 2016 ou 2017 eu fui lá a primeira vez lá. E eu lembro que quando eu fui, que não me falha a memória, acho que eu fui a única pessoa de Palmas aí nesse evento. E as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer lá? Como algo muito estranho, sabe? E era um evento que tinha 1.500 pessoas. Hoje é um evento para 7.000, né? E as pessoas, Érico, mas você vai lá atrás de quê? Eu falei, cara, eu vou atrás de coisas que eu não tenho aqui, né? Eu vou, claro, tem grandes empresas, né, que faturam milhões e milhões, até bilhões, e eu vou aprender com esses caras e vou trazer para dentro da minha realidade e vou modelar. Que dentro daquilo que eu vi, eu posso aplicar aqui dentro do meu negócio, né? E aí é isso que me fez trazer os eventos que eu já trouxe aqui para Palmas, né? Que eu lembro lá atrás, em 2017, a gente criou o Emito, que foi o primeiro encontro do mercado imobiliário do Tocantins, né? Eu tenho uma grande alegria de dizer que eu idealizei o evento. E eu lembro que na época que a gente estava lá no Cressa, né, que é o nosso conselho dos corretores, o pessoal dizia assim, Érico, nunca ninguém colocou mais de que 80 pessoas dentro desse auditório. E eu me senti meio que desafiado, sabe? Eu falei, cara, não é possível que até então, desde que o Estado foi criado dentro do mercado imobiliário, nunca se teve um evento que trouxesse as pessoas de fora para trazer conteúdo que as pessoas não tinham interesse em investir. Para ser mais objetivo, a gente criou esse evento. A primeira edição a gente colocou 160 pessoas. Olha só, o dobro. O dobro. Né? E meio que o pessoal sem acreditar, que não ia dar certo, eu falei... E assim, eu aprendi isso muito com minha mãe. Meu filho, colocou uma coisa na cabeça, acabou. Eu falei, vamos realizar. Trouxemos 6 palestrantes de fora, em busca de muitas parcerias, com patrocínio, porque não era um evento com fins lucrativos. Sim. Conseguimos realizar em 2017, foi um sucesso e tal. E aí passou um ano, em 2019 a gente realizou o segundo, deu quase 200 pessoas, né, com estrutura muito maior. E assim, quem veio, eu lembro que eu perguntei lá no evento, quem veio, acho que mais de 100 pessoas tinham vindo no primeiro, ou seja, compraram a ideia. E aí, como eu sempre falo, o objetivo é trazer conteúdo. E tem alguns depoimentos que pessoas que falaram assim, Érico, foi através daquele evento que eu permaneci na profissão. Então chega a arrepiar, porque assim, às vezes é uma pessoa que você impacta. Né? Já valeu a pena. Né? Mas já valeu a pena, já, sabe, todo o esforço. São ali 2, 3 meses organizando, quebrando cabeça, montando palestra, organizando hotel, organizando voo. Você sabe como é que é isso. Muito bem. E aí, em 2019, a gente criou essa segunda versão. Veio a pandemia, né? E, claro, deu aquela atrapalhada para realizar novos eventos. E óbvio que agora, possivelmente, ou final desse ano ou início do ano que vem, a gente já queira montar algo específico no mercado. Com esse objetivo, Juliano, sendo bem sincero. Às vezes as pessoas, Érico, mas você, querendo, tem uma certa exposição, as pessoas dentro do mercado, para se te conhecer, mas, na verdade, é montar boas parcerias, montar bons negócios, né? A gente vê que quando a gente vai montar uma parceria com outro parceiro do negócio, a pessoa acredita no nosso trabalho, né? Então, acho que além de acreditar no nosso trabalho, é saber que estamos construindo um mercado mais profissional. Estamos construindo um mercado onde somos muito mais valorizados. A gente sempre vê assim, mas o Conselho de Medicina é unido, o Conselho da Advocacia é unido, e a gente quer que os corretores também sejam unidos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos corretores tem no Tocantins? Olha, o último número, mais ou menos por alto, uns 4.500 inscritos. 4.500. Em todo o estado. Todo né? estado. Desses, com certeza, tem a parte rural, tem a urbana. A urbana é a que é maior. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte. Na sua experiência, o que você vê como um principal barreira, tá, para que as pessoas acessem esse conhecimento que está disponível hoje de uma forma bem mais acessível para todos, até por causa da internet. Muito mais. Então, assim, a pessoa tendo interesse, com certeza ela consegue absorver muita coisa na internet. Uma das coisas é que esse podcast vai para a internet e lá vai estar disponível para as pessoas acessarem. Mas nem todos acessam. Então, nós estamos falando de 4.500 pessoas que 180 foram. Tenho certeza que os 4.500 foram convidados. Sim, correto? Com certeza. Então, nós estamos falando de uma taxa de menos de 10%, 2,5%. 2,5%. Tá, então, dentro disso, qual você acha que é o principal fator, né, para se quebrar essa mentalidade? Juliano, uma das coisas que eu penso, e sempre está comigo desde que eu comecei no mercado, aí quase 14 anos, é que elas não enxergam
a profissão como algo que ela vai ficar durante a sua vida inteira. Um dos principais pontos prejudiciais da nossa profissão é um trampolim. É um momento, o mercado imobiliário, inclusive no nosso podcast, que abre o parênteses aqui, é público, ser nosso próximo convidado para o nosso podcast Fora da Casinha, né? E um desses objetivos de criar esse nome Fora da Casinha é sair do óbvio, que é o que leva essas pessoas a irem para esse tipo de evento. Então, assim, as pessoas elas não enxergam como algo que ela vai construir e passar a vida inteira lá dentro, né? O mercado imobiliário é feito de ciclos, que eu acho que a gente vai falar isso aqui hoje. Sim. Então, ele está em alta, depois ele cai, depois ele sobe de novo. Eu acho que como muito do mercado nacional e do mercado global. E as pessoas elas querem surfar só os momentos muito bons, né? Só naquela época que o mercado está em alta, que se vende num piscar de olhos, que no final de semana lança um empreendimento com 100 unidades e vende tudo. E aí depois, quando esse mercado ele tem uma queda, aí você começa a ver pessoas saindo. E aí para voltar é mais difícil. Porque não está atualizado, ele não está fora do mercado, os contatos já perderam a conexão. Você que roda o mundo, você sabe. Antigamente, as pessoas planejavam em 5, 10 anos. Como é que se planeja hoje com 2, 3 anos? Impossível. Impossível, a mudança é muito rápida. A mudança é muito rápida hoje, né? Com a internet, com a tecnologia, com a inteligência artificial, né? Então, um dos pontos é esse. As pessoas elas não enxergam a carreira como algo que eu quero estar com 70 anos atuando. Então, ali, às vezes, sabe, querendo surfar a onda do mercado. E quando lá atrás eu falei, cara, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Podemos ter 2, 3 negócios, mas esse vai ser a minha fonte principal de renda, a minha fonte principal de conhecimento. E eu acho que as pessoas que enxergaram isso são as pessoas que estão no mercado até hoje. Aí tem a ver, então, com a visão. Né? Você imagina que as pessoas primeiro querem coisas de curto prazo, pelo que eu entendi. Exatamente. Querem de curto prazo. O mercado imobiliário, ele quando está num bom, realmente... ele atrai. Ele atrai porque você não está falando de um salário, mas de um percentual, de uma venda, o que você acaba tendo aí uma possibilidade de ganho muito maior. Muito alto. Né? Só que não existe nada fácil, né? Não existe nada de mão beijada. Tudo tem a parte boa, a parte ruim, tem um momento fácil, um momento difícil. E as pessoas, infelizmente, só querem a parte fácil do processo. E cada vez mais essas pessoas não atualizando, não ficando inseridas, não entendendo o seu propósito, porque eu acho que tem muito a ver também com isso, já que enveredando pela parte de coach, né, que você domina muito bem, a pessoa que não sabe qual que é a sua vocação, aquilo que ela vai, primeiro que se ela for um corretor, ela não tiver no seu DNA a venda, esse desejo de atender, ela não vai se destacar. Aí ela vai ser uma tiradora de pedido dentro de um lançamento, que até o lançamento hoje não são mais assim. Não. Correto? Antigamente você chegava lá, tinha um monte de tirador de pedido. Muitos. Né? Porque estava ali, aí era aquele boom de venda de 80%, 90%, fechava todas as unidades, então precisava de volume. Esse mundo já não existe mais. Não. E as pessoas ainda estão nessa fase de transição. Fala um pouco sobre... Entrando agora, enveredando, saindo um pouco das pessoas, mas falando um pouco também de mercado. Creio que o Covid foi um divisor de águas aí, correto? Correto. Qual foi o principal fator que você viu de mudança, de ruptura do mercado imobiliário? Gil, quando chegou a pandemia lá em 2020, pegou todo mundo, né? Todas as áreas. E o mercado imobiliário foi, assim, eu acho que o que mais temeu de todos. Por que você pensa? Não, o cara lá do restaurante, como é que as pessoas vão aqui porque está tudo fechado? Como é que a pessoa vai comprar um carro? A pergunta era, como é que a pessoa vai comprar um imóvel de 1 milhão? De 2 milhões, de 500 mil? Como que isso vai? E foram inúmeras perguntas. Eu lembro na época que a gente fez umas lives lá no Instagram, na época, era dos mais experientes aos menos experientes, se perguntando, se estudando, um ligando para o outro. Ligava para o cara lá do Rio Grande do Sul, que era parceiro meu. O que você está fazendo aí? Ligaram para o cara de São Paulo, o cara do Norte. Nas mentorias que eu já fiz lá atrás, eu tive essa oportunidade de, sei lá, fazer mentoria com 15 caras de 15 estados diferentes. Eu ligava para eles. Bicho, e aí, como é que tá? O que é que vocês estão fazendo aqui? E novo para todo mundo, né? E assim, caras com empresas de 30 anos. E a pergunta dele era a mesma para mim. Eu falava, cara, até você também. Ele, sim, estamos aqui na mesma situação. E aí, o mercado, de uma hora para outra, ele cresceu de forma absurda, que ninguém esperava. 2020 para 2021 foram os maiores recordes
do mercado imobiliário. E aí eu vou entrar um pouco da parte técnica, eu acho que isso é importante ser falado. Obviamente, a Selic foi caindo, né? A gente pegou a Selic com 14. E ela foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, obviamente para meio que ali controlar a inflação, para, né, ajustar o consumo, e chegamos a 2%, algo que nunca tinha se visto na história do Brasil. E o que é que isso acontece? Quando você tem uma Selic muito baixa, os juros, obviamente, caem. E o que foi que aconteceu com os juros do mercado imobiliário? Chegamos a ter juros de 6,5%, que nunca se viu na história do Brasil. E o que foi que aconteceu? Crédito farto para todo mundo comprar imóvel. Algumas construtoras já tinham alguns produtos engatilhados, lançou. As construtoras que tinham estoque pronto, vendeu tudo e simplesmente o mercado explodiu, superando todas as expectativas que tinham naquela época, né? E, óbvio, as grandes incorporadoras, as grandes imobiliárias se reinventando, né? Porque não tinham contato direto, a venda digital cresceu muito, os cartórios também se reinventando, assinaturas de escrituras digitais, enfim, o mercado todo se adaptando porque não tinha um contato tete a tete como a gente está tendo aqui, né? E eram torres virtuais, os corretores lá com a máscara, ia para dentro dos imóveis, fazer transmissão ao vivo para o cliente, e aí inúmeros corretores vendiam para clientes que nunca tinham visto pessoalmente. Então o mercado teve essa mudança de 2020 para cá, né? Subiu demais, Selic baixa, juros do crédito imobiliário muito baixo, bancos privados liberando créditos como se nunca se liberou na história do Brasil. Antigamente você tinha ali, Caixa Econômica Federal, 85% do crédito do Brasil era Caixa. Quando menos espera, em 2020 era 40%. Porque os outros bancos cresceram demais, liberou muito crédito, porque eu vi que era uma oportunidade ali, nem para poder fomentar as pessoas. Você nunca deixa de comer, você nunca deixa de morar. Sim. Principalmente. Claro, de alguns detalhes você deixa ali o luxo, mas ninguém deixa de morar. E só fazendo um parênteses, até para nossa audiência, que ele colocou muito bem aqui a parte da taxa Selic. Talvez tenha audiência aqui que não entenda um pouco dessa parte um pouco mais técnica. A Selic é a taxa básica de juros, né? E essa taxa básica de juros, o que acontece? Se ela está alta, né? Vamos pensar em investidores. Tá? Se ela está alta, significa que muitas pessoas vão sair do mercado real e vão para o mercado financeiro. Ou seja, você está com a taxa de Selic de 14%, a pessoa não vou colocar meu dinheiro em risco no mercado real, eu simplesmente pego meu dinheiro, aplico no mercado financeiro, ganhei 1,5% ao mês sem mexer em nada. Quando essa taxa de juro que remunera o mercado financeiro, que remunera os títulos, quando ela está baixa, o investidor vai pensar em quê? Eu preciso tirar esse dinheiro, preciso colocar ele para render. Um dos locais que ele coloca é no mercado imobiliário. Seja investidores que querem construir incorporadoras, mas também pessoas que querem comprar para alugar. Não é isso? E isso acaba movimentando o mercado. E o efeito colateral que você falou da taxa da Selic baixa é justamente baixar o juro. Se baixa o juro, tem crédito, começa a rodar. Perfeito. Isso tem total alinhamento, não estou falando de mercado imobiliário, mas ele está totalmente conectado com a construção civil. Totalmente. Entendeu? Que representa 10% do PIB do Brasil. Que representa 10%. E em termos de geração de emprego, muito mais que isso. É o setor que mais emprega. Que mais emprega, justo. Entendeu? Então, todo um conjunto para vocês entenderem a importância do mercado imobiliário. Né? Não só do ponto de vista, né, de prédios, mas também o mercado imobiliário. Depois o Érico vai poder falar aqui um pouco mais sobre quais são os macros projetos em evidência. Mas desculpa te cortar, porque eu achei importante a gente destacar isso aí. É muito bom falar isso aí, Juliano. A gente estava conversando na semana passada lá no escritório e a gente estava falando de 2 pontos que se falam muito, que eu acho que é interessante o pessoal que está ali. E às vezes a gente fica falando só para investidores, né, aqueles grandes investidores, sim, mas o pequeno investidor comprou um imóvel. Exato. Ele é um investidor. E ele faz a roda girar. Exato. A gente estava falando em aposentadoria imobiliária e alavancagem financeira através do mercado imobiliário. De tentar de forma bem objetiva explicar mais ou menos o que é isso que faz com que essa roda da economia do Brasil gire, né? Como você falou, a construção civil é o setor que mais emprega no Brasil. E
sobre a alavancagem financeira, né? Às vezes a gente fala para aqueles grandes investidores, mas o cliente que ele comprou imóvel na planta, por exemplo, né? De forma bem prática, ele comprou imóvel na planta, sei lá, estou falando em imóvel de 250 mil reais. Ele compra um imóvel na planta e vai entregar com 36 meses ou 48 meses. Geralmente as construtoras pedem mais ou menos 30% até a entrega. Então, estamos falando de 200 mil, 250 mil, mais ou menos 60, 70 mil até a entrega da obra. Então, se você pega aí 250 mil e você paga para a construtora 60, 70 mil com um sinal de negócio de 20 mil e parcelas aí de R$1.000, você tem esses 70 mil diluído em 4 anos. E aí, qual é o grande detalhe para quem está nos assistindo? Esses 70, 70 mil que você investiu em 4 anos, no momento que você vai receber esse imóvel, com o mercado, eu vou falar agora local, geral nem se fala. O imóvel hoje, no início, até a entrega, Juliano, só para você ter uma ideia, ele valoriza aí no mínimo 50%, 60%. Nós temos aí casos que valorizou 100%, principalmente na pandemia. Então, se um imóvel valorizou em 50%, 60%, de 250 mil, você tem mais ou menos aí uns 130 mil de valorização. Sendo que você aplicou 60. Mas você aplicou 60 em 4 anos, mas parcelado. E a rentabilidade daquilo que você aplicou não é sobre o valor, não é só sobre o valor que você aplicou no imóvel. Então, esse imóvel que você pagou 250 mil na época e você está vendendo depois de 4 anos por 380 mil, 400 mil, você teve uma valorização de 400 mil. Mas espera aí, você não aplicou os 250 mil, você aplicou 60 mil. Aplicou 60 e nesse intervalo que ele valorizou, ele pode ter uma renda depois de entregue e, além de ter uma renda passiva, ele continua no processo de valorização. Exatamente. Então, você tem 2 valorizações. A maior, que é durante esse período, sim, que é o grande. Que os 4 anos que você vai ter essa valorização, você tem o seu bem valorizado, ali na entrega você está com o bem, e você tem a sua locação. Que aqui, falando de Palmas, não tem imóvel em Palmas para alugar. A procura é absurda, você vai em imóveis residenciais clássicos, imóveis tradicionais, você vai hoje 0,6%, 0,7% ao mês, isso você vai dar 8%, 9% ao ano em imóveis residenciais, imóveis de plataformas digitais, Airbnb, imóveis comerciais, você fala aí no mínimo 1% ao mês. Então, assim, e qual o risco que isso tem? 0. O imóvel vai estar ali, ninguém te toma, e aí antes que nos comentários, sim, mas os 30 anos de financiamento, você fica 30 anos de financiamento se você quiser. Porque se no momento da entrega você vai lá e você vende esse imóvel, você retém os 60 mil que você aplicou lá atrás, dividido em 4 anos, e mais os 120 mil de valorização que você teve. E sem falar que pode ter consórcio, pode ter outras coisas que também pode ter uma taxa menor que pode gerar isso. O seu aluguel pode pagar o seu financiamento. Quer dizer, é um negócio, é um investimento que sempre foi bom. Assim, quem compra terra e imóvel nunca perde. Não é isso? Dizia um cliente nosso, quem compra terra nunca erra. Nunca erra. Isso olhando na parte urbana. Na parte rural é a mesma verdade. Se você vai na fazenda, principalmente nessa nossa região, qual que é o processo do plantio de soja? É uma incorporação. Sim. Imagina que aqui, no trabalho da JP, ela adquire um lote ou faz uma parceria. Ela vai, incorpora o produto e vende a mercadoria. Justo. Ela agregou valor dentro daquele terreno. Ela incorporou. Incorporou o produto, justo. Na parte rural é a mesma coisa. Você compra uma terra que não tem adubo, é uma terra que está degradada. A pessoa vai lá, faz a incorporação. Qual que é a incorporação? Adubo, transforma a terra, ele faz toda a transformação dela e incorpora, muitas vezes, uma agricultura. Muitas vezes vende até sem plantar, ou plantando durante um período, valorizando essa terra. E qual que é a grande vantagem? A grande ponto da parte de, muitas vezes, de uma fazenda é a valorização imobiliária. Muitas vezes rende muito mais do que o business. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa destacar, que muitas pessoas não entendem esse processo. E dentro desse mercado imobiliário, nós estamos falando de investimentos diretos, correto? Direto. Mas justo. tem os investimentos de fundo. A pessoa não quer comprar um imóvel, mas ela quer uma rentabilidade. Ela vai lá num fundo imobiliário, ela faz um aporte, esse fundo compra os imóveis.
e administra. Justamente. Não é isso? E aí você tem, porque tem cliente que é assim, né? Ele é um pouco, ele é menos, digamos, menos conservador. Ele é um pouco mais agressivo, já está inserido ali, e ele quer meio que diversificar seus investimentos, né? Ele fala, eu compro um imóvel aqui, eu vou ali no fundo de investimento, que são os FIIs, né? Fundos de investimento imobiliário, e às vezes através dessas corretoras, né, que ajudam muito, e ele vai lá e ele aplica, nem às vezes um montante até menor, mas ele tem, além desse dinheiro que ele vai rendendo, ele tem ali o aporte mensal que os fundos repassam, dependendo do modelo de negócio que ele for colocar. Então, de forma mais macro também, eu sempre falo, Juliano, que ele fala assim, mas eu tenho 150 mil para comprar um imóvel, eu não vou imobilizar meu dinheiro. Eu falei, não, mas aí que está o grande objetivo. Você não precisa de 150 mil para comprar um imóvel. Você pode comprar um imóvel com 50 mil, esses 100 mil você faz justamente o que você falou. Você aplica num outro segmento que vai te dar um retorno também. Claro que ele, às vezes, pode variar um pouco mais, mas ele vai ter retorno com 3, com 4, com 5, com 10 anos. Né? Então, eu sempre falo, é colocar um pouquinho em cada cesta para ele poder ganhar de todos os lados. E mitigar o risco. Exatamente. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, dentro do viés de desafios, tivemos um desafio aí da Pandemia. Covid, porém foi uma oportunidade. Foi absurdo. Quer dizer, foi uma coisa que... Quer dizer, as pessoas esperavam uma retração grande no mercado imobiliário, que eles já vinham desacelerado. 2016, 2017... Na verdade, ele veio... E aí também, tudo também teve também um ponto importante, que vale a pena a gente destacar, que houve uma injeção de capital também. Com todo esse cenário, houve injeção de capital por parte do governo para as pessoas que começaram a fazer seus puxadinhos. Eu não estou falando já de comprar um imóvel, mas a construção civil também foi beneficiada porque as pessoas começaram a ter um dinheiro, não vou fazer um banheiro, vou fazer não sei o quê, e começou também a fazer uma melhoria nas suas residências. Dentro dos principais desafios, qual que hoje você, assim, elencar, qual que é o principal desafio hoje? Nós estamos numa fase de mudança de governo, né? Tem aí 6 meses, um pouco mais de 6 meses do novo presidente, né? Como você enxerga esse cenário hoje, do ponto de vista imobiliário, né? O que você acha? Os principais desafios que vocês enfrentam hoje? Juliano, eu lembro que a gente, quando iniciou a pandemia, a gente dizia que existia uma briga entre as empresas de turismo e o mercado da construção civil. Eu pensei, Érico, que briga era essa? Porque em vez de as pessoas comprar um pacote na CVC, as pessoas pegavam aí 20, 30 mil e faziam um quarto. Reformavam uma casa, criavam uma área gourmet que estava ali, tinha só o espaço ali, e aí todo mundo preso em casa, fala, rapaz, em vez de eu ir para Disney, em vez de eu ir para Europa, em vez de eu ir para a praia, eu vou fazer aquela área gourmet ali que tem 5 anos que eu queria fazer e eu nunca fiz. E as pessoas começaram a valorizar muito o imóvel. As pessoas trancadas, inclusive o Marcos Araújo, aquele que eu te falei lá da Data Story, né, que é uma das maiores empresas de pesquisa no mercado imobiliário, ele fala sobre os 7 públicos principais do mercado imobiliário, né? E na pandemia isso ficou muito claro que as pessoas começaram a valorizar não só o imóvel, mas o lar, como a gente falou no início, né? De fato, valorizar alguns pontos dentro de casa que às vezes virava paisagem, né? E foco total na saúde. Então tem total conexão com a sua formação. Na saúde, também. As pessoas trancadas em casa. Peraí, saúde mental, saúde social. Érico, 2 crianças, na época lá uma de 3, outra de 7, as crianças sem aula. Muitas das vezes eu ajudava a esposa para poder ficar numa aula online. E ali eu moro em apartamento, né? E a minha vontade de ir para casa. E aí minha esposa, não, mas eu não quero ir para casa, eu quero apartamento. Eu falei, vamos para casa, porque a gente precisa colocar essas meninas de espaço. Então, o mercado imobiliário também mudou. Também mudou nisso aí. E assim, esses desafios que a gente viu na pandemia, com o governo, com essa transição desse governo atual, claro que a gente enxerga que no atual governo tem um foco maior nos projetos de imóveis mais baratos, pelo próprio Minha Casa Minha Vida, né? Isso é óbvio, né? Sempre foi. Isso está mais claro agora, né? Claro que ali 2, 3 anos atrás teve uma injeção de recursos para o mercado imobiliário, para as pessoas construírem imóveis, para as pessoas reformarem imóveis, né? As lojas de construção civil cresceram como nunca tinha crescido na vida, né? Todo mundo construindo, todo mundo reformando os imóveis. E óbvio que nessa transição existe aquela expectativa. O que vai acontecer? Eu vou comprar um imóvel? Não vou? E óbvio
que independente de partido, independente de escolha, o governo ele tem que entender que a construção civil é sim a mola propulsora Sim. do mercado. Então, peraí, eu vou tirar os investimentos, pelo contrário, eles vão injetar muito. Eu imagino que começando agora, nesses próximos 2, 3 anos, o foco do governo vai ser em projetos do Minha Casa Minha Vida. Né? As construtoras já estão preparando mais lançamentos do que estavam previstos. Né? Porque aí imagina-se que nos próximos 12 meses e até ali 2024 vai ter uma injeção muito forte de dinheiro para crédito do Minha Casa Minha Vida. E isso ajuda por quê? Porque você está na base ali da pirâmide. Né? Se você pegar uma pirâmide ali, imóveis e outra, com essa mudança de imóveis até 350 mil, só um detalhe, para quem não sabia, o Minha Casa Minha Vida, ele, na cidade de Palmas, ele era até 208 mil, até o início, até o final do ano passado. Ele era um valor maior, acho que, se não me engano, 260 para Brasília, São Paulo e Rio. E para Palmas, que eram capitais menores, era até 208. E o governo mudou para 350 mil para todas as cidades. Isso foi muito bom, né? Então, aquilo que as construtoras não conseguiam mais colocar empreendimentos dentro do Minha Casa Minha Vida, eles tiveram que modelar os projetos. Opa, peraí. Aquele imóvel ali de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, que no custo estava ali 250, ele não conseguia fazer. E hoje ele vai conseguir. Então, o que é que está acontecendo? As grandes incorporadoras e as grandes construtoras tiveram que remodelar alguns projetos, já que vai ter crédito para isso. Aí elas vão focar muito em alguns projetos que antes eles não focavam. Por exemplo, empresas do médio e do alto padrão estão criando linhas dentro da própria empresa, dentro do grupo, para que possam abraçar projetos dentro do Minha Casa Minha Vida, que vai ser onde vai ser, de fato, o maior recurso financeiro para poder liberar o crédito imobiliário. Interessante o que você falou, porque existe, vamos separar a camada da sociedade entre a classe mais abastada, a classe que o imóvel mais popular, já com poder aquisitivo menor, e tem a classe média. Isso. A classe média continua sofrendo. Continua. Vai sofrer mais. Continua. E vai sofrer mais. O imóvel de alto padrão permanece em alta. Permanece. Porque as pessoas que têm recurso, elas sempre estão aplicando, estão investindo, estão cada vez mais ricas, né? E sempre vai ter um mercado, assim, importante. Outro detalhe, parênteses, nunca se cresceu o mercado de luxo como nos últimos 3 anos. Como nos últimos 3 anos, né? E a classe de imóveis mais popular. Legal, um contexto interessante. E dentro disso, em Palmas está inserida nesse mercado. Quando você olha também, essa é uma realidade também local. Exatamente desse mesmo jeito. O mesmo... Esse mesmo cenário que você criou. Separando em 3 públicos, seriam esses. O público um pouco que tem uma renda menor, né, ali do público do Minha Casa Minha Vida. O médio, que querendo ou querendo, fica ali entre os dois, né, sofre um pouco mais. E o alto padrão, ele vai continuar ali no topo da pirâmide, é onde eles, como você falou, continuam os investimentos, as empresas crescendo, e aí esse mercado ele não para. Pelo contrário, cresceu muito mais nos últimos 3 anos, como a gente Nos últimos falou. 3 anos, né? E existe também uma mudança, é uma questão mais conceitual, pela mudança de comportamento das pessoas. Por isso, eu acho extremamente interessante você ser um corretor de imóveis, mas que tem outras competências para poder enxergar isso. Porque existe uma mudança de comportamento das pessoas até no lar. As pessoas têm menos filhos. Hoje, nem filho muitas vezes não quer um cachorro. Né? Então, isso significa também ter imóveis mais compactos. Isso faz sentido? Juliano, você falou num ponto que é a tendência hoje. Palmas, Tocantins e Brasil, e principalmente o mundo. Como eu falei, o Marcos Araújo lá da Data História, ele fala sobre os 7 públicos. Um deles você sabia que hoje existe público exclusivamente para pet? Hoje tem empreendimentos em São Paulo que são focados para pessoas que não têm filhos e têm pet. Olha só, incorporadoras e construtoras focando nesse tipo de público. Se você pegar aí a estatística de 1950 até hoje, você vai ver famílias com 15 pessoas. Lá atrás, né? Exatamente. Com 10. Era normal, né? Normal. Minha mãe teve 11 irmãos. Não, 10. 10 irmãos. Meu pai já foi um pouquinho menos, teve 5 com ele. Então, assim, se você perceber, isso vai mudando. As famílias vão diminuindo,
As famílias vão diminuindo. Antigamente eram 3, agora 2. Hoje as pessoas estão pensando ali parar no primeiro. Muitos nem têm. E muitos não querem nem casar, nem uma união estável. Você porque tem um vê filhos com 40 anos em casa. Em casa, é Né? isso aí. Então, assim, e eu vou precisar de imóveis de 250 metros? É muito grande, né? Eu vou precisar de imóveis com 5 quartos? Possivelmente não. Então, isso mudou o mercado. Né? Hoje, em Palmas, muitos empreendimentos e lançamentos de imóveis compactos. Eu lembro que há 10 anos atrás, a gente via aqueles imóveis no Japão com 25 metros, a gente falava que isso era inimaginável. Só para você ter uma ideia, a estatística. Em 2022, acho que foi 55% dos lançamentos em São Paulo, e São Paulo é o que manda no Brasil, né? De lá vem para cá. 55% dos imóveis de São Paulo tem menos de 40 metros quadrados. Olha só. Agora estamos falando num estado de 45 milhões de pessoas. E veio para cá. Né? Então, assim, o público mudou, imóveis compactos, imóveis que você tem tudo na área em comum, você tem espaço para prédio, você tem cowork, você tem lavanderia, você tem espaço para poder cuidar da sua bike, você tem o market lá embaixo, que em vez de você ir para o supermercado, você faz tudo lá. Ou seja, as famílias mudaram e, obviamente, o mercado também mudou. Isso acaba entrando num processo de verticalização, né? Verticalização ainda maior, porque com as famílias maiores, o grande foco é casas. Isso. Com as famílias cada vez sendo menores, você tem que subir. Você tem que subir não... para poder otimizar os espaços. Como é que você faz 300 imóveis de 30 metros horizontal? Não tem como. Você tem que colocar isso para cima. Tem que colocar para cima. E que isso é uma grande oportunidade para a JP, que é a sua especialidade, é construir edifícios, correto? Exatamente isso aí. Então, dentro desse contexto, a gente caminhando, então você falou dos principais desafios, das oportunidades, acabamos de falar oportunidades dentro desse mercado. E se você fosse colocar alguns pontos para aquelas pessoas que estão iniciando, tá? Principalmente iniciando ou pessoas, eu estou agora olhando para o mercado de corretores. Boa. Tá? Porque tem pessoas que estão ali, estão desanimadas com o mercado, ou estão paralisadas, ou não têm tanto conhecimento, e muitas vezes a profissão é um puxadinho de uma outra profissão, não é isso? É um plus que você está lá, eu trabalho numa atividade, mas eu vou ser corretor, porque isso. Apesar de tudo isso, o corretor é guerreiro, correto? Sim. É guerreiro. É o famoso leão por dia. Não que os outros não sejam. Não né? seja, mas é guerreiro porque muitas vezes não tem um fixo. Não tem. E não ter um fixo é muito difícil. Né? Você tem que manter a sua casa, você tem filhos e tudo isso. Eu gostaria que, a gente caminhando já para o fim, porque eu acho que nós vamos ter que fazer mais outros podcasts juntos. Sim. Porque são temas bem interessantes e carece de um tempo maior para a gente poder destrinchar. Sim. Tá? Passa rápido, né, o tempo? Passa rápido o tempo e os conteúdos são muito interessantes. Eu queria que você colocasse o que você falaria para essas pessoas. Tá? Porque sair um pouco de uma parte romântica do mercado, mas da prática, cara. Porque da prática, o cara tá lá, amigo, eu não consigo ficar aqui, porque eu não sei se vai vender. Você tem que fazer quantas visitas para poder vender um imóvel. Isso nós estamos falando da parte de imóveis urbanos, mas imagine a parte rural, que o custo é muito mais alto. 6 meses para você ali. Nesses 6 meses ele tem que viver. Aí, enquanto isso, ele vai, sabe, na prática, vai contraindo dívidas. Quando ele recebe alguma coisa, aquele dinheiro já não vale mais, porque ele tem que pagar todo o restante. E tem uma expectativa futura. Essa é a realidade. Vida real. Tá? E aí, como trabalhar isso na cabeça? Como criar um desejo mais profundo para que os corretores possam estar mais engajados nesse processo e possam ter esse ânimo e conseguir segurar a pancada. Meu amigo, você falou um ponto muito importante, eu acho que é válido demais para quem está nos acompanhando. Lá na empresa a gente tem um lema que é assim, aqui é vida real. Existe o Instagram, os vídeos, né, que hoje é a tendência do cenário, conteúdo digital de forma absurda, mas lá é vida real. E sem soberba nenhuma, eu falo uma coisa, Juliano, nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência artificial vai substituir o meu atendimento. Concordo com isso. Porque para eu chegar até aqui, cara, eu investi muita grana em conhecimento, em estudo, em treinamento,
em metodologia, em mentoria, em livros, né? Então, assim, claro, a gente está muito longe daquilo que a gente quer, mas a gente brinca que quem é coach não aconselha, né? Orienta. E eu hoje aqui, não só como coach, ou como corretor, como mentor que eu já fui. Como prático do negócio. Como prático, como vida real. Cara, invista na sua carreira profissional. Porque o que me fez chegar até aqui hoje, né, sustentar todas as crises que a gente já passou, os momentos ruins, foi o meu conhecimento, né? O fato de eu investir mesmo, grana pesada, em que na época que eu investia lá atrás, as pessoas diziam, isso mas é um valor de um carro. Eu digo, sim, mas lá na frente... Tem retorno, tem retorno. Né? Então eu vejo assim, eu falo não só para aqueles que estão meio assim, desanimados, mas eu falo, cara, enxergue isso como algo que com 70 anos você vai estar fazendo. Eu falo isso. A minha pergunta é, com 70 anos, você tem 30, com 70 anos você vai estar fazendo isso? Eu vou estar. Eu posso ter outras coisas, mas eu vou estar. Eu vou estar treinando, eu vou estar ajudando as pessoas, eu vou estar apresentando uma maquete, eu vou estar apresentando um vídeo, eu vou estar mostrando aqui na ponta do lápis que é o melhor investimento para ele através de números, e a inteligência artificial não vai me substituir aqui. O meu contato não vai me substituir. É eu chegar para um corretor de imóveis, cara, vamos ver tua semana, vamos ver como é que estão teus clientes. Esse contato físico, esse conhecimento, essa abordagem no dia a dia, na vida prática, na vida real, é o que vai fazer construir. Então, a pergunta que eu deixo para vocês que estão me vendo, com 70 anos, você vai estar fazendo o que você está fazendo isso hoje? Não é você que tem 68, não, você que tem 30. Daqui a 30 anos, você vai estar fazendo isso que você está fazendo hoje? Então, assim, o investimento que eu fiz lá atrás é para que com 60 eu esteja fazendo a mesma coisa que eu esteja fazendo hoje. Você entendeu? Você entendeu agora por que a gente não pode fazer somente um podcast, que nós temos que nos reunir mais, porque tem muita coisa para a gente poder aprender. E no resumo do que ele acabou de falar, eu destaco 3 pontos do que ele falou. Foco, competência e paixão. Foco é ter a clareza do que você quer. Né, se você realmente está se enxergando numa visão de longo prazo. A paixão é tudo isso que ele está transmitindo aqui. Ele mostra que, na verdade, aquilo está dentro dele. E competência é os investimentos que precisam ser feitos para que ele esteja capacitado e para que aquilo que você escolheu possa ter o resultado. Então, eu gostaria, nesse momento, de te agradecer imensamente. Uma honra, meu amigo. Viu? Pela oportunidade de você transmitir esse conhecimento, compartilhar com as pessoas. E o que eu estou falando é sério, nós vamos fazer um novo podcast, porque tem muita coisa a ser explorada e que pode ajudar pessoas. Tá? Pessoas que muitas vezes estão ali precisando de um empurrão, de uma inspiração para poder avançar. Perfeito. Então, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Gostaria que você desse suas considerações finais. E logo, logo estaremos de novo aí falando, detalhando mais um pouco das oportunidades, desafios e tendências do mercado imobiliário. Juliano, muito obrigado de coração a todos que ficaram até aí. Eu falo, ó, as pessoas que chegam até o final do podcast, elas já são diferentes daqueles que começaram lá atrás. É verdade. Né? Se ficou aí até o final, parabéns que você que buscou, né, mais conhecimento e trabalhar isso dentro de você. Fico muito honrado. Eu sei que já passaram nomes de muita relevância e estar aqui dentro desse público seleto é uma honra, né? Eu fico agradecido de coração e sim, vamos ter outros momentos para outros podcasts já, mais uma vez, reforço para o nosso podcast Fora da Casinha, que é um podcast lá do Imob JP, né, que a gente fez exclusivo para o mercado imobiliário e com certeza, como também um entusiasta, entendedor de todo o cenário do mercado, eu tenho certeza que o teu conteúdo vai oferecer muita coisa boa para quem também vai nos ver. Meu amigo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E estou à disposição para a gente falar sobre investimento, enfim, tudo aquilo que está dentro do mercado imobiliário. Tamo junto. Irmão, obrigado. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.